Capítulo 199, Orvalho Congelado 1. Lord Deiros, você suspeita que alguém esteja por trás deste ataque? Perguntou Linjos. Suspeitos, não. Mas como certeza? Lucar Tilton de Urial estava cheio de despeito. Esta é uma acusação muito séria. Além disso, não acho que o arquimago Lucarte o mataria só porque eu expulsei o filho dele. De qualquer forma, você tem alguma prova que apoie sua teoria? Você expulsou Leon. E Urial ficou tão surpreso ao não notar Lit lamentando o destino de seu colega de escola com notas altas e baixas com o resto dos membros da equipe. Muito devagar Lit desviou a mão de Fria, dando-lhe um tapa fraco na nuca. Sim, eu fiz. Um calafrio percorreu a espinha de Linjos. Ele quase podia ver a sombra de Manoar por trás da total falta de respeito de Lita em relação a um colega. Por mais tóxico que Lucarte tivesse sido, na mente de Linjos, sua expulsão foi uma perda para toda a comunidade mágica. Não era algo para comemorar. Eu tenho um arquivo sobre ele e sua gangue, mas me faltam evidências sólidas. Uma turma cheia de testemunhas e um professor irritado foram simplesmente um exagero. Vou perguntar novamente, você tem provas? Sim e não. Olhando para as expressões confusas dos presentes, Urial explicou. Isso não tem nada a ver com a expulsão de Leon, nem com a rivalidade entre nossas famílias. O problema é que não posso falar sobre esse assunto sem a aprovação de meu pai. Então, sim, tenho provas, mas não posso mostrar para você. Devo falar com o arquimago Deiros, então. Linjos tamborilou com os dedos no apoio de braço da cadeira com um olhar pensativo no rosto. Ele ouvira muitos sussurros sombrios sobre Lucarte recentemente, mas sempre se recusara a acreditar neles. Afinal, somente aqueles que contribuíram grandemente para o reino receberiam o título de arquimago. Sim. Eu não posso trair a confiança do meu pai. Se não houver nada a acrescentar, você estará livre. Eu adoraria lhe dar o resto do dia de folga, mas infelizmente a academia deve continuar. Vocês continuarão a ronda de amanhã, logo pela manhã. O professor Trask os acompanhará ao seu destino. Na verdade, há mais uma coisa. Lick levantou a mão. Fale livremente. Linjos suspirou. Mal podia esperar para se livrar deles para conversar com Deiros primeiro e com a rainha depois. Ela tinha que saber que ele havia encontrado outro candidato para a lista especial. Primeiro Lit, depois Plória e agora Fria. Para alguém com comportamento antissocial, Lit parecia ser um imã para indivíduos talentosos. Talvez seja por causa da idade, mas estou começando a parecer mais com Vastor todos os dias. 2 de nós ainda estamos sem cédulas de culpa. Quando podemos esperar que os novos cheguem? Nunca a pergunta atingiu um ponto dolorido, tornando o rosto longo do diretor ainda mais longo. Depois do acidente no salão de treinamento dimensional, comecei a suspeitar que havia um traidor entre nossas fileiras. Depois dos eventos ocorridos nos últimos meses, tenho certeza. Ninguém fora do departamento de cura poderia saber seu destino. Não posso deixar ninguém em quem não confie cegamente perto do núcleo de poder da academia, especialmente os mestres de forja. Seria muito perigoso. Uma ligeira alteração do núcleo de poder e de todo o castelo se tornaria um fantoche mortal na mão do traidor. Linjos escondeu o rosto atrás das mãos, envergonhado. Ele sabia que, apesar dos melhores esforços da equipe da academia, muitos estudantes estavam passando por um momento difícil. Após o rompimento forçado durante o surto de peste, vários deles viram suas notas caírem. O segundo exame só piorou as coisas. Apesar de o número de alunos promovidos do segundo para o terceiro trimestre estar sempre alto, a média das notas estava sempre baixa. Linjos ouvira suas histórias e todos eram terríveis. Alguns haviam falhado de propósito, passando despercebidos e tendo pelo menos uma aparência de vida pacífica. Outros estavam sendo assediados apenas o suficiente para tornar sua vida miserável e estavam à beira de um colapso nervoso. Linjos foi forçado a escolher entre a paz de espírito e a segurança física, priorizando o último. Ele sabia que tinha falhado com eles, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ouvindo essas palavras, Lit não pôde fazer nada além de suspirar.
Sua última desculpa acabou de desmoronar. Lith lamentou ter perdido sua primeira ocasião para comer em um restaurante sem ter que se preocupar com a conta. Durante o almoço, Uriel contou a Flória a versão oficial de sua aventura, antes de sussurrar a verdade. Graças aos deuses, você está bem. Gostaria de estar lá para ajudá-lo. Doeu muito. Flória tocou o braço de Lith, notando os pequenos cortes que o uniforme ainda estava consertando. Lita sentiu em resposta. É tão estranho que Kila e Flória quase usaram as mesmas palavras. Lith pensou. Acho que isso significa que as duas se importam comigo. Lembro-me de que quando eu tinha a idade dela e ainda morava com meus pais, sofria frequentemente de um amor não correspondido. Gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudá-la a seguir em frente. Flória acariciou sua mão, dando-lhe uma sensação calorosa e confusa que Lith não experimentou desde que ele ainda era o recém-nascido no abraço de Elina. Era calmante e agradável, quase o fazendo baixar a guarda. Lith odiava aquele momento de vulnerabilidade, então ele retirou a mão depois de fingir ter deixado cair o guardanapo. Durante a tarde, Lith foi para a primeira aula de forja do terceiro trimestre. Ele esperou muito por esse momento. Lith tinha várias coisas que queria perguntar à professora Vanemire. Boa noite, queridos estudantes. É bom ver tantos de vocês depois do segundo trimestre. Normalmente, essa época do ano é um pouco solitária para mim. Ela deu um sorriso radiante que deu calafrios a Lith. Que diabos? Primeiro Nalear e agora Vanemire também. Ela também parece mais bonita do que antes. Isso não faz sentido. Além disso, eu nunca vi sorrir tanto. Nem mesmo quando alguém executou um item encantado perfeito. Estou lhe dizendo, Solus, algo está errado. Talvez ela também tenha encontrado alguém especial, mas ao contrário de alguém que eu sei que ela está se deixando levar, em vez de parecer impossível. Sua voz estava cheia de sarcasmo. O que te faz pensar isso? A maquiagem, as joias, o sorriso. Solus zombou enquanto apontava os vários detalhes que havia perdido. Ela claramente quer impressionar alguém que a faz se sentir especial. Lith percebeu todas as mudanças, cada vez mais suspeitas. Diga o que você quiser. Não acredito que uma pessoa dessa idade possa mudar muito em pouco mais de 10 dias. Ela não era assim antes do final do trimestre. Nos últimos 6 meses, você praticou como criar as ferramentas mágicas mais comuns, como itens dimensionais, roupas reforçadas e anéis mágicos de armazenamento. Todos esses objetos têm uma coisa em comum. Apesar de você precisar lançar vários feitiços de todos os elementos para obtê-los, a soma final é 0. Nenhum deles tem propriedade elementar, portanto são chamados de itens neutros. A partir de hoje, explicarei como infundir um objeto com um único elemento. A infusão de vários elementos tem os mesmos requisitos para a realização de múltiplos encantamentos e será um assunto do 5º ano. Ela olhou severamente para Lith. Claramente, ela e Nalear haviam conversado. Ao contrário do que você aprendeu até agora, dar propriedades elementares a um objeto não pode ser feito sem ingredientes. Se algum de vocês tiver algumas noções de alquimia, notará que esse é um daqueles casos em que as duas disciplinas se sobrepõem. Mas, diferentemente da alquimia, onde os ingredientes são necessários para absorver o elemento e armazená-lo para usos futuros, a forja faz o oposto. Isso acontece porque itens alquímicos exploram sua própria instabilidade para trazer à tona o efeito mais forte possível. Um mestre de forja visa apenas criar algo que possa ser usado infinitamente. Infundir um objeto em um elemento significa que o mestre deve alterar propositadamente o equilíbrio de seu próprio feitiço em favor do elemento escolhido. Isso faria com que o produto final fosse lentamente corroído pelas próprias energias que o capacitam, até que ele se desintegre ou exploda. Para evitar isso, é necessário um ingrediente. Por exemplo, se queremos infundir o elemento fogo, não precisamos de um tesouro mágico baseado no fogo, mas de um de água. Ele atua como um contrapeso durante o processo de encantamento e restaura o equilíbrio. Quanto mais forte o efeito pretendido, mais poderoso e mais raro o ingrediente geralmente é.
Esperei que o terceiro trimestre introduzisse essa técnica, porque mesmo encantamentos simples exigem tesouros naturais muito caros. Há muito que você pode aprender lendo um livro, mas a forja exige muita prática para ser dominada. É por isso que o último trimestre será sobre colocar em prática o que você estudou até agora, até que se torne uma segunda natureza para você. Vanemig bateu palmas, fazendo aparecer na mesa de todos os alunos uma tigela cheia de água, um pano de seda e uma flor com aparência de cristal. Era muito semelhante a um crisântemo da terra, mas, em vez de pétalas, era composto por fragmentos delicados de gelo, exalando um leve brilho azul, condensando constantemente a umidade da classe em orvalho. O ingrediente que você aprenderá a manusear hoje se chama flor orvalho congelado. Cresce na floresta ao redor da academia, tornando-o incomum para os residentes do Grifão Branco. No entanto, para o resto do mundo, é bastante raro. Como você pôde ver, eu lhe forneci a planta completa. Ao pegar um tesouro natural, nenhuma parte precisa ser removida. Caso contrário, perderá a parte, se não toda a sua potência, como ingrediente. Lid percebeu que até as raízes estavam intactas. Quem o pegou, executou a tarefa com atenção meticulosa. A primeira coisa a fazer é remover todas as impurezas do caule, raízes e folhas. A flor requer um tratamento separado que explicarei mais adiante. Use a tigela de água para lavar a sujeira, a terra e os ovos dos insetos. Limpe uma folha de cada vez e tente usar apenas as pontas dos dedos. O caule é mais resistente, você só precisa ter cuidado para não quebrá-lo. Quanto às raízes, evite tocá-las. Basta mergulhá-las na água até a terra se transformar em lama e se destacar. Sempre mantenha a água limpa. Você entenderá que está fazendo certo se o brilho do orvalho congelado aumentar. O tratamento requer um toque suave, como se você estivesse limpando uma ferida. Manuseie o ingrediente e ele se tornará inútil. Você também pode usar a primeira mágica se tiver confiança suficiente em suas habilidades. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Caso contrário, comecem. A remoção de impurezas era uma segunda natureza para Lid, então ele usou diretamente a magia da água para controlar a água na tigela e fazê-la fluir suavemente sobre cada centímetro da planta. Assim que ele identificava coágulos de terra, ele usava a magia da terra para removê-los e depois adicionava água fresca. Por curiosidade, ele também usou o revigoramento, descobrindo que a flor ainda tinha um fluxo vigoroso de mana. Isso me lembra que ainda tenho que examinar adequadamente as plantas mágicas que a Dríade me deu como recompensa por poupar a vida de sua irmã. Suspiro, mal posso esperar pelas férias de inverno. Tenho tantas coisas que precisam da minha atenção e tão pouco tempo. A marquesa havia avisado para não mostrá-los ao redor e ele não tinha utilidade para elas. Contudo, o que tinha, depois de verificar o tipo, a raridade e o valor de mercado, Lid havia esquecido completamente da existência deles. Lid também podia perceber como o contato com a água revitalizou temporariamente a flor, enquanto o processo de limpeza estava fortalecendo seu fluxo de mana até o ponto em que Lid podia ver seu hálito a vapor. Inicialmente, ele considerou a tarefa uma tarefa árdua, mas logo Lid percebeu que o crescente fluxo de mana começava a se assemelhar a um pseudonúcleo. É possível que, se nutrida adequadamente, mesmo uma planta possa evoluir. Talvez seja assim que as dríades nascem. O vigor me permite ver e remover as impurezas internas. Gostaria de saber o que aconteceria se eu a purificasse completamente antes de executar o processo de encantamento. É mais do que isso. Talvez possamos usar o revigoramento para cultivar artificialmente tesouros mágicos, se não dermos à luz criaturas vegetais. Solos apontou. A curiosidade científica de Lid estava empolgada em um novo nível. Ele ficou cada vez mais envolvido em seu trabalho, esquecendo tudo, mas alcançando a perfeição. Solos fez uma anotação mental de seu desejo, já imaginando o desespero de Lid ao perceber que todas as descobertas que ele fazia levavam mais tempo livre para serem estudadas. A lista de coisas para fazer já era tão longa que Solos duvidava que ele pudesse se dar ao luxo de dormir uma vez por mês.
Lito usou panos de seda para secar a água antes de chamar a professora. Bons deuses, ainda faltam 10 minutos e você já terminou? Posso até ver geadas nas pétalas. Alguém parece natural. 50 pontos por conseguir tanto na primeira tentativa. Acho que esse pode ser um novo recorde para a academia. Lito engoliu um pedaço de saliva. Uma sensação de picada na base do pescoço o fez levantar a cabeça. Cada aluno estava olhando para ele com olhos cheios de ódio ardente. Seu olhar coletivo exalava uma fraca intenção de matar. Capítulo 200, Orvalho Congelado 2. Vanemir não perdeu as luzes invejosas, revertendo imediatamente ao seu antigo eu. Ela bateu a mão em uma mesa, produzindo um som ensurdecedor e chamando a atenção dos alunos sobre ela. Em vez de desperdiçar seu tempo olhando para ele, cuide de sua própria tarefa. Você, lá em cima. Ela apontou para uma menina ruiva de cabelos, sentada um par de mesas atrás de Lito. Eu disse para ser delicada com as folhas. Mantenha-se assim e elas vão desmoronar. Em sua defesa, ela estava apenas apertando as mãos em frustração. O problema era que ela tinha esquecido completamente o que estava fazendo. Quanto a você, Vanemir apontou para um menino magro sentado bem na frente dela. Você não muda sua água com frequência suficiente. Dessa forma, você não está limpando, apenas movendo a sujeira de um lugar para outro. Os dois alunos correram para corrigir a situação de acordo com as instruções do professor. Eu gostaria de dizer-lhe para manter a calma, que isso não é uma competição, mas é. Uma vez que você se formar, ou melhor ainda se você se formar, quem você acha que vai comprar as criações de um mestre de forja sem nome? Ninguém além de amigos, parentes e da Associação dos Magos. A associação não comprará de você apenas para lhe fornecer algum dinheiro de bolso, mas para avaliar a qualidade do seu trabalho e estabelecer seu valor de mercado. Então, se você começar a perder a cabeça enquanto ainda está na academia, é melhor mudar sua especialização. Vanemir deu-lhes alguns segundos para refletir sobre suas palavras. Já que você decidiu por conta própria fazer uma pausa, vou explicar agora como tratar a flor. Certifique-se de prestar atenção, porque eu não vou repetir. Sob seu olhar feroz, os alunos gentilmente colocaram suas flores no panos de seda, como se fosse uma joia inestimável. Jogada inteligente. A flor precisa de ainda mais cuidado. Você não pode tocá-lo em tudo ou encharcá-lo na água. Você precisa pingar água morna em cada pétala, parando assim que a camada externa de geada não se formar mais. Use muita água e você vai derreter a pétala, muito pouco e as impurezas não serão removidas. Ela usou a flor de Lito para mostrar-lhes o método. Comece pelas pétalas mais íntimas e depois mova-se em direção às externas, caso contrário, a sujeira pingando do centro arruinará facilmente seu trabalho. Depois de 3 gotículas de água, Vanemir parou de pingar a pétala, deixando-a secar. Apenas alguns segundos depois, a classe pôde ver que uma das pétalas parecia ter crescido mais, emitindo um brilho mais forte. Vanemir devolveu a flor para Lito. Continue o bom trabalho, mas não fique convencido. Aceitei este trabalho porque quero nutrir meus futuros concorrentes. Sem um desafio adequado, ser um mestre é muito chato para mim. Não me decepcione. Ela deu um tapinha na cabeça dele como se ele fosse um cachorro. Charmoso como sempre, Lito pensou. Duvido que até um garimpeiro possa suportá-la por muito tempo. Ela faz Glória parecer uma flor delicada. Se ela realmente está apaixonada, então eu a tirei como um cachorro. Eu vou aceitar essa aposta. Solos respondeu antes que ele pudesse mudar de ideia. Lito fez como instruído, limpando as pétalas de dentro para fora. Uma vez limpas, tornaram-se cristalinas, absorvendo a umidade do ar e adicionando à sua massa antes que sua temperatura caísse novamente. Interessante. Esta flor é, na verdade, feita de água congelada pela mana armazenada no caule, folhas e raízes. Deve ser incrivelmente delicado se mesmo impurezas comuns afetam seu crescimento a essa medida. Sim, mas você não acha que é meio cruel? Solos tremeu um pouco. Quero dizer, ele está realmente crescendo sob seus cuidados.
O pseudonúcleo continua se tornando maior e mais complexo. Não sei como me sentir em sacrificá-la para nosso benefício. Bem, não está realmente vivo. Tem um fluxo de mana, mas quase nenhuma força vital. Mesmo que estivesse vivo, minha família cria animais só para transformá-los em dinheiro e comida. Eu caço e mato para viver. Não é grande coisa, desde que você não machuque os outros sem motivo. Desta vez Lee teve o cuidado de não ser muito rápido. Não porque ele tinha medo de mostrar suas habilidades, mas sim de tomar seu tempo e estudar cuidadosamente o procedimento para melhor ser capaz de repeti-lo no futuro. Mais uma vez Van Emily era um entusiasta de seus resultados. Maravilhosa! Você conseguiu desenvolver o resto das pétalas na mesma velocidade que a que eu limpei. Isso deveria ser um elogio. Lee desabafou. Claro que é. Você me lembra meus dias como estudante. Sim, pena que você tinha realmente 12 anos na época e só usou o seu talento, enquanto eu tenho muitos anos de experiência em limpeza de impurezas muito menores do que estas. Pare de reclamar e leve o elogio. Solos o repreendeu. Ela reconheceu os resultados do seu trabalho árduo. Ser trabalhador é um talento também. Agora você está falando como um mangá shonen. Eles teriam continuado brigando, mas Van Emily tinha desenhado em uma mesa de pedra um círculo mágico como Lee nunca tinha visto antes. Consistia de 2 círculos concêntricos, com runas no meio, e uma estrela de 6 pontas semelhante ao hexagrama de Loshra asa prateada fechado no círculo menor. Já que todos estão prestes a terminar o segundo passo, vamos todos fazer uma pausa para que eu possa te dar uma demonstração do feitiço de hoje. Van Emily pegou a flor de Lit, colocando-o no meio do círculo mágico ao lado de uma espada longa de excelente qualidade. Van Emily ordenou que Lit e a garota ruiva enchessem o círculo mágico, então eles ocorreram nos lados opostos da mesa e cantaram o feitiço Forge Master em uníssono. Para preencher o espaço dentro do círculo com mana pura não elementar eles tiveram que repeti-lo várias vezes. Van Emily permitiu que eles parassem apenas quando as runas passassem de azul para branco quente, marcando o círculo atingindo sua capacidade máxima. A energia interna colidiu com as fronteiras mágicas, desencadeando várias faíscas que cresceram em intensidade até que se assemelhavam a raios. Só então Van Emily deu um passo à frente, lançando em sucessão os vários feitiços, soletrando o procedimento necessário. Apesar de ela ser apenas uma maga falsa, Lee sempre ficaria admirada por sua habilidade de tecer tantos encantamentos juntos. Sempre que ele via Van Emily no trabalho, dobrando mana em matéria à vontade dela, ele não podia deixar de se perguntar se era assim que uma deusa apareceria enquanto criava novos mundos. Um por um, as runas entre os círculos subiram no ar, girando em velocidade crescente enquanto a espada e a flor de gelo flutuavam no meio do círculo. As runas absorveram a mana circundante, formando uma esfera de energia flamejante. A mana ardente queimou a flor, que deixou para trás uma esfera azul brilhante. Como sóis gêmeos, as duas massas de energia começaram a girar uma em torno da outra, com a espada como seu fulcro. Van Emily continuou cantando, aproximando-os cada vez mais, até que com um feitiço final ela os fez se tornar um e fundiu-os com a espada. A lâmina caiu sobre a mesa, quente o suficiente para cortar a pedra como se fosse manteiga. Um segundo depois, um brilho azul irradiava ao redor da espada, permitindo que Van Emily a pegasse sem riscos. Isso não deveria acontecer, ela suspirou enquanto apontava para a mesa destruída. O lado bom é que significa que a pureza da flor de lis foi excelente. Esta espada vai me buscar o suficiente para cobrir a mesa e as flores desta lição. Posso tocá-lo? Lita estava ansioso para verificar como o pseudonúcleo de tal item parecia. Claro, mas não imprima sua mana. Caso contrário, você terá que pagar. Lita usou revigoramento, olhando para o pseudonúcleo com olhos cheios de maravilha. Embora os caminhos de mana não fossem muito diferentes dos que ele foi capaz de criar, o pseudonúcleo foi uma revelação. Na verdade, havia 2 deles, sobrepondo-se quase perfeitamente. Eles erraram. Lee ficou espantado.
Os ingredientes não restauram o equilíbrio, simplesmente contrapondo as energias elementares durante o processo encantador. Eles realmente passam seus pseudonúcleos. Isso significa que múltiplos encantamentos requerem múltiplos pseudonúcleos coexistindo no mesmo item. Lita ainda estava estudando o fenômeno, ponderando se um corpo vivo poderia conter vários núcleos também, quando o revigoramento de repente parou de funcionar. Vanemir tinha levado a espada de volta. Você deve realmente amar espadas para ficar tão perdido no pensamento simplesmente segurando uma. Você está certo. Desculpe. Lip percebeu que tinha espaçado por mais de um minuto. Volte para o seu lugar e descanse. Você vai precisar de toda a sua força antes de tentar o feitiço por conta própria. Ela babou seu cabelo, fazendo-se sentir como um cão novamente. Você usou minha flor. Lita estava confuso. Como vou realizar o feitiço sem um? Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Ela entregou-lhe uma flor, emitindo um brilho tão fraco para parecer apenas uma batida barata do que Vanemir tinha consumido. Por que você me dá esse olhar engraçado? Ela repreendeu Lit. Teria sido um crime contra a magia deixar um tesouro natural tão perfeitamente purificado ser desperdiçado durante um teste. Ninguém vai perder este, em vez disso. Lit tinha muitas coisas a dizer, mas era inteligente o suficiente para mantê-las para si mesmo. Vanemir era uma excelente professora e a relação deles era boa. Não havia razão para arruinar tudo por causa de um único ingrediente. Após alguns minutos, os alunos completaram a segunda etapa e estavam prontos para experimentar o novo círculo mágico. Vanemir tirou geadas adequadamente limpas de alguns outros alunos também, atribuindo-lhes pontos de acordo com o nível de pureza alcançado, antes de substituí-los por contrapartes medíocres. Aqueles que fizeram um trabalho ruim poderiam manter suas flores, fazendo-os ranger os dentes com frustração. Vanemir entregou a cada aluno um punhal de ferro extraordinário que não poderia valer mais do que uma moeda de prata. Claramente, ela não esperava que eles tivessem sucesso. Por uma boa razão, no entanto. Não se preocupe se você falhar. Na minha experiência, infundir propriedades elementares é muito mais difícil do que forjar um item neutro. É preciso algumas tentativas para lidar com tantos feitiços e 2 tipos de energias ao mesmo tempo. Só talentos especiais, como eu, têm sucesso na primeira tentativa. Ela soprou um peito com orgulho, fazendo seu seio amplo se destacar ainda mais. Graças a Deus com sua personalidade ela não tem charme, senão eu já teria uma nova paixão, Lee pensou. Um após o outro, seus colegas tentaram e falharam. A maioria estragou o procedimento durante os últimos passos, fazendo a adaga quebrar como vidro. Apenas alguns conseguiram errar durante os passos iniciais, perdendo seu ritmo de canto e recebendo lição de casa extra como punição. Tendo ajudado a professora mais cedo, Liz e a garota ruiva foram os últimos, para dar-lhes tempo para descansar. Lembrar tantas palavras mágicas e sinais de mão era difícil. Mesmo que ele os tivesse guardados em Soluspedia, suas mãos não podiam se dar ao luxo de tropeçar, sua língua gaguejar ou perder até mesmo um único sotaque. Por isso, toda vez que um aluno realizava seu experimento, Lid cantava ao lado deles, usando esse tempo para praticar ao invés de relaxar. Quando chegou a vez de Lid, ele estava pronto. Ele até usou o revigoramento para estar em condições de pico. As palavras rolaram da língua de Lid, suas mãos se moviam sem parar de formar sinais e selos mágicos. Controlar os fluxos de energia foi definitivamente a parte mais fácil para ele. Com a verdadeira magia, ele estava acostumado a tecer até 6 elementos de cada vez. Manipular apenas 2 deles era brincadeira de criança, permitindo que ele se concentrasse no resto do encantamento. Durante o último feitiço, a esfera vermelha e azul colidiu violentamente em comparação com a execução de Vanemir, emitindo uma luz ofuscante quando eles tentaram se fundir com a adaga. Outro fracasso. Vanemir suspirou. Pena, isso foi muito perto. 20 pontos para uma excelente primeira tentativa. Em seguida, a adaga caiu sobre a mesa, perfurando através dele até que apenas o punho era visível. Bons deuses, eu estava errado. É um sucesso.
Vanemir abraçou Lit muito perto para seu conforto, beijando sua testa com emoção. Finalmente um rival promissor. Eu fiz isso, foi tudo que Lit conseguiu dizer. Ele estava tão acostumado ao fracasso que o sucesso era a coisa mais chocante que poderia acontecer com ele. Eu avisei. Você tem talento. Solo se alegrou. Vanemir tirou a adaga da mesa de pedra, segurando-a como se fosse um tesouro. Quem se importa com a espada? Isso é muito mais importante. Vanemir tirou de seu amuleto dimensional um líquido dourado, inscrevendo na superfície da lâmina o nome de Lit, a data, e seu nome antes de entregá-lo a ele. Eleve esses 20 pontos para 50. Não é uma tentativa, é um sucesso. Ela gritou, quase ensurdecendo o funcionário do outro lado do amuleto de comunicação. Continua no próximo.